Começa mais um programa É Seu Direito aqui na Rádio Noroeste, comigo, Thaís Cremasco, e com José Antônio Cremasco. Boa tarde, Cremasco. Boa tarde, mais um programa, esperando que tenha utilidade para os ouvintes da Rádio Noroeste. Bom, essa semana nós vimos algumas situações de entregadores, de aplicativo, e eu queria falar uma especial, Cremasco, não sei se você chegou a assistir esse vídeo, mas eu lembrei demais de você. Aconteceu aqui em Salto, e o entregador de aplicativo, ele saiu correndo de um porco gigantesco, que saiu correndo atrás dele, mordeu esse entregador de aplicativo, mordeu ele nas nádegas, ele teve que fazer cirurgia de reparação, dar pontos, e aquela situação horrível, envolvendo o que seria um acidente de trabalho. Então, no programa de hoje, Cremasco, eu queria falar um pouquinho com você, não só sobre essa questão, dos trabalhadores de aplicativo, dessa era dos zero direitos, onde ninguém tem mais direito a nada, mas queria falar um pouquinho com você sobre essa questão da importância do vínculo de emprego e tudo isso que mudou na nossa legislação e no que está acontecendo agora no Brasil. Então, eu queria começar te perguntando, Cremasco, em relação a essa questão do vínculo de emprego. O que é ter vínculo de emprego? Por que isso é tão importante para o trabalhador? Bom, essa história de registro em carteira de trabalho, tem muita história estranha por trás desses temas. Tem empregado que vai começar uma atividade numa empresa, eu não quero anotar a carteira para não sujar a minha carteira. Outro trabalhava numa atividade, vai partir para uma outra atividade onde ele acha que esse novo emprego é inferior àquele que ele estava, que vai sujar a carteira. Tudo isso é uma grande bobagem. Tem patrão que admite um trabalhador, não, você vai ficar aqui 90 dias de experiência, depois eu vou registrar a sua carteira. Tudo isso está tudo errado. Começou o trabalho, tem que em 48 horas de prazo anotar a carteira de trabalho. Anota a carteira de trabalho de quem? De quem é empregado. Se uma pessoa, um trabalhador, vai na casa do patrão lá, de uma pessoa na piscina, uma vez por semana, uma vez por mês, vai no dia que ele quer, na hora que ele quer, de acordo com a conveniência dele. Vai limpar o jardim no dia que ele pode, no horário que ele pode, ele leva quem quer para ajudar. Essa atividade, essa pessoa não tem vínculo de emprego. Essa pessoa exerce uma atividade autônoma. Autônomo não tem que ter carteira assinada. Agora, tem hora para entrar, tem hora para sair, recebe o salário por mês, recebe ordem do chefe, tem o controle das suas atividades, tem que dar explicação de tudo. Isso aí não é autônomo, é empregado. Obrigatoriamente tem que ter anotação na carteira de trabalho. Então, essa anotação na carteira de trabalho, ela é uma prova importante do contrato de trabalho. Antigamente, ela valia para tudo. Valia para antecedentes criminais, valia para o INSS, valia como prova. Hoje já não mais. Por exemplo, no INSS, a carteira é dispensável. Por quê? Porque está lá no CNIS a vida do trabalhador. Então, começou o trabalho, tem que ter anotação na carteira, porque é uma relação de trabalho e lá vai constar a data da admissão, a função, o salário, o recolhimento do fundo de garantia. Por isso que tem que ser rigorosamente cumprida essa obrigação legal. Te ouvindo, eu fico pensando aqui que a gente realmente está vivendo um momento onde parece que assinar a carteira está quase fora de moda, A gente percebe que hoje tem os trabalhos por aplicativo, essa uberização do trabalho, Aquela coisa de que você não é meu empregado, você não tem vínculo nenhum comigo, você é empreendedor, você trabalha
como quer, quando quer. Até a gente comentou naquele programa a vaga de empregada doméstica MEI, né, que ela teria que ser MEI. Então a gente, muito embora tenha essas considerações, Cremasco, a gente sabe que na prática a gente está vivendo um colapso, né, da relação de trabalho. As empresas realmente elas estão se recusando a contratar a pessoa como empregado, né? E muitas vezes existe também uma confusão das pessoas no sentido de que, por exemplo, nos trabalhos de Uber, de entregador, ele não tem um chefe, né, que dá ordens. Muitas vezes esse chefe é uma inteligência artificial. Muitas vezes, ou você vai discutir que o Uber sabe mais da vida do trabalhador do Uber do que um patrão que está lá de carne e osso, né? A gente sabe que esse controle que as plataformas têm sobre os seus trabalhadores é muito maior do que um controle humano, né? A inteligência artificial, ela consegue controlar a hora que ele para, o caminho que ele faz, a velocidade que ele tá, quantas entregas ele fez. Então a gente sabe que hoje essa questão do vínculo, ela precisa ser analisada de um outro viés. Não é só o vínculo clássico, né? Aquele vínculo normal, mas hoje tem muitas formas de você controlar um trabalhador, né? E daí eu te pergunto, Cremasco, como que o trabalhador faz para saber que ele é empregado? O que é considerado, então, um empregado? Bom, aí tem uma questão importante, que é a modernidade desses meios de controle da vida das pessoas. Então, como você disse, é possível controlar a vida de um Uber, de um entregador, muito mais até do que fisicamente. Acontece que o mundo evoluiu para isso e a justiça do trabalho, ela evoluiu para trás. Ao contrário, um evoluiu absurdamente adiante e o outro não evoluiu absolutamente nada. Deu passos atrás, ou então evolução totalmente negativa. Por quê? Essas pessoas, elas preenchem todos os requisitos da CLT. Vê se ele pode recusar uma corrida. Sim. Vê se ele pode recusar uma entrega. Punido. É punido e às vezes até eliminado do cadastro. Então, quando eu falo que houve uma evolução adiante e uma evolução ou retrocesso muito maior do que a evolução da tecnologia, é que os juízes do trabalho, que é evidente, não se pode generalizar, mas os juízes do trabalho, geralmente, jovens que fazem uma bela faculdade, que ficam com 2, 3, 4 anos enclausurado, estudando, sendo bancado pela família, decora livros e livros e livros, e aí passa no concurso e passa a encontrar fundamentos em teorias de economistas, e não em teoria de juristas. Passam a entender como modernidade, como efeito dos tempos. É um absurdo o juiz do trabalho não ter a concepção de que essas pessoas de aplicativos são empregados, muito mais do que empregados. Isso beira a escravidão. Você está dando um exemplo de uma pessoa que foi vítima aí desse porco que mordeu essa pessoa. Qual é a estatística das pessoas, dos entregadores que caem de moto e que ficam incapazes, incapacitados e perdem a atividade sem ganhar nada? Porque, lamentavelmente, o trabalhador brasileiro não tem a consciência de previdência social, de recolher o INSS para se garantir num eventual acidente ter uma cobertura. Então virou uma grande farsa, uma grande mentira, um tema que não resta a menor dúvida que as pessoas são empregados, mas que lamentavelmente a Justiça do Trabalho tem dado guarida ao entendimento econômico, ou seja, pequenos empreendedores. Empreendedor do quê? Tem uma moto que às vezes é consertada com arame. Que empreendedor é esse que amarra peças da moto com arame para poder trabalhar e ganhar o pão? E, lamentavelmente, muitos juízes embarcaram nessa tese de empreendedor e não têm reconhecido o vínculo de emprego, né? Acho importante lembrar, né, que o empregado é aquela pessoa que é subordinada
às ordens do patrão, que trabalha de forma habitual, né? Pode ser habitual 3 vezes por semana, pode ser habitual todos os dias, pode ser habitual 4 vezes. Todo mundo fala, né? Tem que ser 3 vezes por semana? Não. Às vezes o juiz pode reconhecer como empregado uma pessoa que trabalhou durante 20 anos 2 vezes por semana, né? Vai ter que analisar caso a caso, como era, mas a gente fala normalmente 3 vezes por semana, porque é o que a maioria dos juízes decidem, né? Então ele tem que ter essa habitualidade no trabalho, ele tem que receber por aquele trabalho, não pode ser um trabalho voluntário. E ele tem que fazer isso de forma personalíssima, né? Ele mesmo executar essas tarefas. Então, muitas vezes as empresas tentam mandar a pessoa abrir uma empresa para tentar esconder aí esse vínculo de emprego, desconsiderar a pessoa como empregado, mas na Justiça do Trabalho o que vale são os fatos, né? O que realmente aconteceu. Então, a pessoa que estiver numa situação onde ela não teve a carteira registrada, não foi reconhecida essa situação como empregado, ele pode entrar com uma ação judicial para pedir o reconhecimento do vínculo de emprego. E daí eu queria te perguntar, Cremasco, já indo para a parte final aqui do nosso programa, o que você considera, né, dentro do direito e do que tem as decisões judiciais, anotações desabonadoras na carteira de trabalho? Ou seja, é possível que alguém já teve a cara de pau de fazer uma anotação desabonadora numa carteira de trabalho? Conta um pouquinho pra gente. Bom, antes de falar da anotação na carteira, eu só queria fazer um comentário que você falou dos dias de trabalho. Se uma pessoa, todo dia, um dia na semana, tem que chegar no local às 8 horas da manhã, sair às 5 da tarde, prestando um determinado serviço, sendo fiscalizado, não é porque ele está indo uma única vez na semana que ele deixa de ser empregado. Então, teria que ter a carteira anotada. Então, é caso a caso, né? É diferente do jardineiro, que vai no dia que ele pretende, o controle é dele. Bom, anotação na carteira, eu li agora, essa semana, uma empresa contratou um empregado. Deu tudo certo, fez o exame de admissão, tudo bonitinho, anotou a carteira de trabalho. Aí essa empresa não arrombou alojamento na cidade que ele ia trabalhar. O que ela fez? Colocou um X na carteira, riscou a carteira desse empregado, ele entendeu que aquilo era ilegal, entrou com uma ação pedindo dano moral, e a Justiça do Trabalho falou que não era dano moral, que aquilo era uma rasura que não tinha problema. Ora, a carteira de trabalho, que é o documento mais importante na vida do trabalhador, a empresa vem, faz um X nas anotações, e o juiz falou que não era nada. Então, não pode anotar nada na carteira, porque o trabalhador foi demitido por justa causa. O trabalhador foi acometido de uma doença, ficou afastado de tanto a tanto. Esse trabalhador, o portador dessa carteira teve o registro anotado por ordem do juiz no processo no número tal. Tudo isso são anotações desnecessárias e entendidas como desabonadoras, passível de ser indenizada na Justiça do Trabalho. Então, na carteira não tem que anotar nada. Anota a data da admissão, a função, o salário e pronto, acabou. Não tem que ter outras anotações. Então, fica o alerta aí para os empregadores não caírem nessa bobagem de anotar condições na carteira. Não escreve nada, porque se escrever, está sujeito a receber um processo trabalhista pedindo dano moral. Mas o juiz não vai dar. Tá bom, se der um azar, no seu caso do juiz mandar te condenar, você vai pagar uma indenização que poderia ser evitada. Então, resumindo, a carteira de trabalho não aceita qualquer tipo de anotação que venha desabonar a vida do trabalhador. Acho importante, por exemplo, num cargo de confiança, né, ter uma anotação, ou ter uma anotação, de repente, de enquadramento no plano de cargos e salários, né? São anotações pertinentes que são possíveis, mas fazer anotação segundo o processo tal já dá dano moral na hora para o trabalhador, né? Porque nenhum trabalhador quer ter na sua carteira de trabalho documentado que ele fez um processo. Então, é evidente que isso afronta, né, a dignidade do trabalhador. Exatamente. Então, essa história de que
trabalha 90 dias, depois eu anoto a sua carteira, isso é errado. Vai sujar minha carteira? Não vai sujar nada. Ela reflete a vida da pessoa e acabou. Ganhava 5 mil, passou a ganhar um salário mínimo, não vai sujar a tua carteira, não vai modificar nada. Não é por isso que você vai ou não conseguir um novo emprego. O importante é, começou a trabalhar, anota a carteira, para evitar problemas, um acidente de trabalho, um acidente de percurso. Então, começou a trabalhar, anota a carteira, que é mais uma garantia para as duas partes, para o patrão e para o empregado. E com isso, eu queria falar assim que, né, chamar a atenção de todos os ouvintes, os trabalhadores, que também essa construção dessa nova sociedade, né, desse novo normal, desse pós-pandemia, chame do que quiser, modernidade, é uma construção que depende de todos nós, né? Então, se a partir de agora a gente assumir que não existe mais carteira assinada, que não existe mais vínculo de emprego, que eu vou empreender na Uber, na Rappi, na 99 ou no iFood, nós mesmos estaremos destruindo todos os direitos que foram conquistados às duras penas, né? Então, quando o próprio trabalhador começa a se convencer que é besteira assinar a carteira, que é besteira ter esse controle, que o negócio é trabalhar por si só, né? Sabendo que o próprio entregador precisa comprar a mochila, nem a mochila a Rappi não dá para ele. Então a gente precisa começar a entender que essa construção da nova sociedade, das novas relações de trabalho, depende de todos nós, né? E com isso começar a entender que viver sem direito nenhum vai ser muito difícil para os trabalhadores, né? Porque eu costumo dizer que na escravidão não havia desemprego, mas também não havia direito, nem o direito à própria vida e à liberdade. Então a gente precisa tomar muito cuidado o caminho aí que a gente quer seguir. É isso mesmo. Então, fica o alerta aí, entendendo que a carteira de trabalho, que antes era um documento que tinha efeito de previdência social, hoje já nem tanto, porque você pode ter o controle da sua vida acessando no INSS o CNIS, onde reflete a sua vida previdenciária. É isso aí. Obrigada, Cremasco. Então, fica aqui mais um programa É Seu Direito. Um abraço a todos. Até mais.